Olá! Hoje nós vamos aprender um conteúdo novo que se chama equação do segundo grau. E ela vai se definir como completa e incompleta, tá? Em primeiro lugar, o que é uma equação do segundo grau, tá, pessoal? Uma equação do segundo grau é uma equação quando eu tenho ali, ó, um expoente de grau 2, o expoente 2, por isso que ela é considerada equação do segundo grau. Se não tiver esse expoente com grau 2, eu não posso considerá-la do segundo grau. Se ela tiver só esse expoente aqui, ela é considerada equação do primeiro grau. E a partir de agora, a gente vai aprender do segundo grau. Então, um requisito para ela ser do segundo grau é esse grau 2 ali, que no final, quando eu aprender a calcular, eu vou encontrar dois valores para x, em vez de encontrar um só que eu encontrava até agora, tá? Mas nós vamos por partes. Agora, primeiro a gente vai aprender a identificar o que é uma equação completa, uma equação incompleta, definir o que ela é para ser do segundo grau, para depois, mais adiante, nós aprendemos a resolver, tá? Em primeiro lugar, o que a gente olha assim, a gente vai se assustar, meu Deus, que monte de letra, tá? Mas o que a gente tem que definir? Que no lugar da letra A, da letra B e da letra C, eu vou ter valores, eu vou ter números, tá? Esse aqui é a forma geral da equação. No lugar desses três aqui, eu vou ter números, eles se chamam variáveis, tá? Ou seja, são os números que vão variar de equação para equação. Cada equação A vai ter um valor, B vai ter outro e C vai ser outro, tá? Assim como aqui no meio eu posso ter o valor, o sinal negativo também. O meu B pode vir acompanhado do sinal negativo e eu não ter mais esse sinal de mais ali, tá? Isso pode variar. A única coisa que é fixa é o x ao quadrado e o x, tá? O resto, o que substitui o A, o B e o C, ele varia, ele vai trocar de equação para equação, tá? E aí, como eu falei para vocês, vamos resumir o que está escrito aqui de uma forma mais, uma linguagem mais nossa. Para ser do segundo grau, o valor que vai substituir o A ali não pode ser zero, né? Tem que ser diferente de zero, tem que ser 1, 2, 3, menos 1, menos 2, só não pode ser zero, porque se não for zero, eu não tenho valor para x ao quadrado, daí eu não tenho uma equação do segundo grau. Então, no primeiro momento, a minha primeira definição é que o valor que vai substituir A não pode ser zero, ele tem que aparecer na minha equação, ele tem que ter algum valor, certo? Já no segundo slide que a prof colocou para vocês lá no material de vocês, lá no Whats, ele tá dizendo o quê? Para a gente ter uma definição de saber, mas quem é A, quem é B e quem é C? O que eu tenho que saber sempre? A vai ser o número que vai acompanhar o x ao quadrado ali, tá? Ou pode ser x, pode ser y, não importa. Mas o A vai substituir a letra que tá ao quadrado, lá com expoente 2, tá? Então, A, toda vez que eu tiver um x, um y ao quadrado, o número que tiver com ele, eu sei que é o A. Se eu perguntar quem é A, esse número que tá acompanhando aqui, tá? Quem é B? B vai ser sempre o número que acompanha o X ou o Y, o número, a letra que não tem expoente lá em cima, a letra sozinha, que nem a gente fala, sem o expoente, tá? E o C vai ser o número que aparece sozinho, ele não está acompanhado de nenhuma letra. É o número que vai estar sozinho na minha equação. 2, 3, 4, menos 5, menos 6. É o número que não está acompanhado de uma letra, tá? A prof está usando uma linguagem bem básica com vocês, não está falando variável, incógnita. A prof está falando letra, tá? Então, C é o número que está sozinho. Então, resumindo, A é o número que acompanha a letra que está elevada ao quadrado. B é o número que acompanha a letra sozinha, sem expoente, e C é o número que tá lá sozinho na minha equação, tá? E aí, como eu falei antes, a letra pode variar, ao invés de x pode aparecer outra letra, aqui pode ser um y ao quadrado, ou um y, pode ser um z, daí vai ter z ao quadrado e z, a letra não importa se mudar, o que eu tenho que ter definido é que o que tá ao quadrado é o meu A, e o que tá sozinho, sem nenhum expoente, é a letra B. Tá? É o número que vai substituir a letra B. É isso que vocês têm que ter em mente. Se aparecer uma outra letra, não tem problema. Eu tenho que guardar o quadrado, o que é elevado ao quadrado e o que não é, tá? Tá, isso aqui a prof já resumiu para vocês. E aí, agora, os dois tipos de equações que nós temos, tá? A equação completa e a incompleta. Em primeiro momento, nós vamos aprender a completa. Bom, completa já diz, né? É quando ele vai ter todos os termos. Eu sei que para ser do segundo grau, ela tem que ter alguma coisa ali que acompanhe o x ao quadrado, né? Mas, para ser completa, ela tem que ter o quê, ó?
B e C são diferentes de zero, ou seja, B e C vão ter valores. Eu vou ter o valor de A, o valor de B e o valor de C. Por isso que eu vou considerar a minha equação completa. Por exemplo, eu tenho essa equação aqui, eu peço para vocês encontrar o valor de A, de B e de C, tá? Aí eu defino, se tiver valor de A, B e C, eu considero ela completa, tá? Então, vamos lá. A, quem é A? A é sempre o valor que acompanha a letra A ao quadrado, no caso aqui o x ao quadrado, então o meu A é 5. Quem é meu B? O meu B é o número que acompanha a letra sozinha sem expoente, então quem é o número que acompanha a letra sozinha? O menos 8, não esqueçam do sinal que vai junto, tá, gente? O positivo não precisa aparecer, mas o negativo sim. E quem é o C, para mim definir aqui se ela é completa ou não? É o número que está sozinho, sem nenhuma letra. É o 3 no caso, né? Então, como tem o valor de A, o valor de B e o valor de C, tem os 3 valores, então eu considero uma equação completa. Ela é considerada completa, tá? Aí a prof colocou aqui direitinho, tá? Tô fazendo de novo para nós ver se a gente entendeu. Já no segundo exemplo, eu tenho o quê? Ó, mudou para Y, não tem problema. Quem é o meu valor de A? É o valor que acompanha a minha letra ao quadrado. Então, quem é o valor de A aqui? Quando não tem nenhum número na frente, que número que eu tenho escondido? O 1, né? Quem é meu B? O meu B é o número que acompanha a letra sozinha, já sei, a letra que não tem expoente. Então, nesse caso, é o 12. E quem é meu C? Meu C é minha letra, é meu número sozinho. No caso dessa equação, é o 20. Tenho os 3 valores das minhas 3 letrinhas que eu tô procurando, então eu considero uma equação completa, tá? E agora, para finalizar, pessoal, nós temos a equação quando ela é considerada incompleta, tá? Ela é considerada incompleta quando? Falando na nossa linguagem. Quando eu não tenho o valor de B ou o valor de C. Aqui, ó, diz quando B ou C é igual a zero, ou seja, quando ele é igual a zero é porque eu não tenho nenhum valor para ele não vai aparecer na minha equação. Eu vou ter o valor de A, mas vai me faltar o valor de B ou o valor de C. Eu fiz um exemplo de cada para vocês verem aqui, eu botei bastante flechinhas, falando bastante na nossa linguagem para vocês entenderem bem, tá? Então, vamos ver se ela é completa ou incompleta. Nessa primeira aqui, eu tenho o quê? Vou botar uma flechinha aqui para baixo. Quem é meu A? O meu A, lembrando, é meu número que acompanha a letra que tem o expoente ao quadrado. Então, o meu A, nesse caso, é o 2. Agora, vamos procurar quem é o nosso B. O meu B é quem? É o número que acompanha a letra, ou X ou Y, aquela letra sem expoente. Eu tenho aqui? Não, né? Então, o meu B é 0. Eu não tenho valor de B. E o meu C é meu número sozinho. Então, nesse caso aqui, o C é menos 81, tá? Então, eu tenho o valor de A, o meu B é 0, eu não tenho o valor de B, e o meu C é menos 81. Então, eu considero uma equação incompleta, porque o meu valor de B é 0, eu não tenho o meu valor de B, por isso ela é considerada incompleta, ela não tem o valor para as 3 letrinhas que eu tô procurando, tá? Aqui no segundo exemplo, nós temos o quê? O valor de A, que é 10, é o valor que acompanha a letra ao quadrado, né? No caso ali é o Y. O valor de B é o número que acompanha a letra sem o expoente, então é o menos 2. E o valor de C é o número sozinho. Não tenho, né? Depois do menos 2y ali, eu já tenho igual a 0, que é para finalizar a minha equação. Então, o meu valor de C é 0. Então, quer dizer que a minha equação não tem o valor de C aqui, que é 0, então ela é considerada uma equação incompleta, tá? Pessoal, para hoje era isso, era essa definição, então vocês vão ter exercícios para fazer do livro, tá? Lá nos exercícios vocês têm que definir quem é o valor de A, o valor de B e o valor de C. Acho que a prof deixou bem explicado, uma linguagem bem boa para vocês, né? Qualquer coisa vocês consultem o material de vocês e podem me perguntar também. É basicamente isso que vai pedir lá para vocês. Não esqueçam, não importa se muda a letra. O que importa é que eu tenho que definir o que tá com o x ao quadrado, com o x sem expoente, para saber quem é A, B e C, tá? É bem fácil, bem tranquilo. Aí na próxima aula nós vamos aprender a resolver. Nós vamos achar os 2 valores de x, as 2 raízes dessa equação, tá?
Um bom trabalho para vocês e qualquer dúvida me chamem.